Eu quero te convidar você a abrir a sua Bíblia e desde já eu faço um convite a todos que aqui estão para que participem, da Escola Bíblica Dominical nos domingos pela manhã, a partir das 8h30. 8h30 tem um café abençoado e 9h inicia um café que vai alimentar nossa alma, que é a palavra de Deus. E você e sua família estão convidados a estar conosco. Quando eu faço esse apelo aqui, para que você venha para a escola, a gente faz para todas as congregações também, para que você participe lá na sua congregação. É 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, é um versículo bem conhecido da palavra de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Aquele que nos acompanha através do canal Ebenezer Oficial, que Deus te abençoe, você e a sua família, o seu ministério e a sua vida. Diz a palavra do Senhor o seguinte, 5,17: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Senhor nosso Deus e eterno Pai, aqui nós estamos diante da Tua presença, diante da Tua face, clamamos a Ti e pedimos que o Senhor estenda as Tuas mãos poderosas mais uma vez. Abençoa, ó Pai, aqueles que vai nos ouvir e assistir aonde quer que esteja, e também aqueles que aqui estão nessa noite, que o Senhor possa falar profundamente a cada coração. Nos ensina, Pai, mais uma vez a lidar com todas as batalhas que enfrentamos no dia a dia, e nós temos visto que os dias são maus, mas que o Senhor, em meio a todas as turbulências, o Senhor está nos garantindo a vitória sempre. Obrigado, Senhor, por ter nos ajudado, nos orientado e nos guardado e nos livrado de todo o mal. Nos cubra com teu sangue. E eu oro e abençoo nessa noite cada cristão, cada um dos teus servos que entraram aqui. E se existe no mundo espiritual alguma retaliação para tentar impedir ou atrapalhar, para que esse crente não entenda e nem compreenda a tua palavra, joga por terra agora. E o Senhor possa tocar nas nossas faculdades mentais, para que nós possamos, ó Pai, estar apto a entender e ouvir a Tua palavra sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, pode tomar o seu lugar. A palavra do Senhor que lemos aqui é uma passagem bem conhecida por todos nós, que fala: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Nós sabemos, queridos e amados irmãos, muitas pessoas ainda continuam, mesmo sendo um cristão, preso no seu passado. Porque foi no passado que muitas coisas aconteceram. Muitas pessoas no passado, ele sofreu agressões que lhe causaram feridas, e muitas dessas feridas, mesmo sendo um crente hoje, ainda continua aberta, precisando ser tratada e sarada pelo Senhor. Muitas pessoas ainda continuam presas no seu passado, pessoas que outrora foram abusadas e carregam esse trauma, e isso lhe impede de evoluir e crescer. A maioria de pessoas que passaram por vendavais, situações dolorosas, e se encontram feridos, e muitos ainda regressam ao passado e não conseguem seguir para frente. Mas eu quero te dizer nessa noite o seguinte: que o nosso futuro, ninguém vai construir o seu futuro com o passado. Futuro se constrói com o presente. É por isso que a Bíblia está dizendo: se alguém está em Cristo, nova criatura é.
e as coisas velhas, ou seja, o passado, ficou para trás. E a Bíblia é clara quando ela diz que dos nossos pecados o Senhor não se lembra mais. E por que tantas pessoas ainda continuam presas ao passado? Tem vários ditados que diz que águas passadas não movem moinho. E isso é uma verdade. E quem vive de passado, muitos dizem que é museu. O cristão precisa viver em novidade de vida. Você e eu precisamos entender que o nosso passado talvez sirva para alguma coisa, para edificação, se for necessário, para testemunho, para que alguém possa entender que o Deus que você serve é um Deus de milagre, mas que o nosso passado não tem mais poder na vida de quem crer no Senhor. Mas infelizmente muitos estão presos ao passado, e a qualquer situação que vivem e passam, eles continuam dizendo: ah, mas meu passado foi assim tão terrível. Esqueça o passado e avance para o futuro a partir de hoje, e viva o melhor, um novo tempo de Deus na sua vida. Em nossa opinião, em sua opinião, por quê? Muitas pessoas têm dificuldade de romper com o passado, com as coisas ruins do passado. No meu ponto de vista, eu vejo que muitos têm dificuldade de romper com coisas ruins do passado, porque eles usam o passado como desculpas esfarrapadas para continuar no seu erro. Tem pessoas que, não encontrando uma saída e não tendo um verdadeiro, um novo nascimento, eles começam a se desculpar por causa de coisas do passado que eles viveram. E a gente, como pastor de igreja, a gente se depara com isso a todo instante. Pessoas presas ao passado, que viveram um tempo atrás. E nessa noite Deus vem dizer a ti que aqui está, você que nos assiste, que do nosso passado Deus não se lembra mais, mas que nós precisamos também tomar atitude de fé, de coragem, de determinação, para que nós possamos seguir na caminhada com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o texto que nós lemos aqui vai dizer o seguinte: se alguém está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo. Ou seja, em Cristo uma pessoa pode ter uma nova vida, independente do seu passado, você pode ter uma nova vida. Há muitas pessoas que dizem: eu não acredito que o criminoso, depois de matar tanto, de cometer tantos delitos, essa pessoa agora está justificada. Está, porque o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Se não fosse as misericórdias do Senhor, eu e você não estaríamos aqui, mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos lavou, nos perdoou, nos purificou com teu sangue puro carmesim. E Deus nessa noite vem dizer para mim e para você, que há sim aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram e tudo agora se fez novo nas nossas vidas. Quem nasceu da água e do Espírito, quem está vivendo novidade, levanta a mão e dá um glória a Deus. E se você não está vivendo também, levanta a sua e diga: eu vou viver também. Não importa quem ele foi, não importa o que ele fez, não importa quem foi os seus pais. O importante é que você é alguém que está na presença de Jeová. Não importa, infelizmente tem muitas pessoas que já confessaram Cristo como Senhor, mas continuam presas ao passado. Isso porque elas ainda não decidiram romper com o seu passado.
Precisamos decidir e tomar a decisão de viver o hoje, viver aquilo que Cristo tem para cada um de nós. Mas como é que eu vou romper com o meu passado, mudando as suas atitudes hoje, mudando a sua forma de agir, a sua forma de pensar, acreditando em um Deus que tudo faz, um Deus que tudo realiza? A Bíblia conta a história de um homem que estava à beira de um tanque há 38 anos, jazia paralítico, deitado na beira de um tanque, e de tempo em tempo o anjo descia, e ele estava ali presenciando um milagre na vida de tantas pessoas, mas continuava paralítico. E Jesus um dia vai se apresentar a ele, e o que ele vai falar para Jesus é contar a história do seu passado, falar daquilo que aconteceu no teu passado, porque ele dizia: quando eu vou pensar em ir, outro já foi adiante de mim, recebe a bênção. Jesus olhando para ele diz: tu crê que eu posso te dar essa vitória? E ele continua insistindo no passado, e Jesus disse: eu estou te perguntando se tu crê que eu posso te abençoar. É assim, muitas pessoas presenciam pessoas recebendo milagre, pessoas evoluindo, crescendo, frutificando, prosperando, sendo um pregador, sendo um cantor, sendo um obreiro efetivo na obra de Deus, mas ele ainda continua paralisado, raquítico, sem força. Ele vê o irmão receber o milagre, mas ele nunca recebe nada, porque está preso no passado, naquilo que aconteceu. E quando alguém vai lhe contar ou falar alguma coisa, ele vem com várias conversas dizendo: eu sofri, eu sofro isso, é por causa disso, é por causa daquilo, foi isso que aconteceu. Mas Jesus disse para aquele moço: eu não estou perguntando o teu passado, levanta, toma a tua cama e vai embora. E Jesus nessa noite está dizendo: rompa com o seu passado, saia do acomodismo, deixa de ficar se desculpando, avance, siga em frente. Até quando essa situação que você passou, viveu, vai servir de amuleto para você viver prostrado? Até quando essa situação você vai continuar usando ela para ficar mascarando esse pecado, mascarando essa vida medíocre diante do templo que é o Espírito Santo de Deus, que é você? Chega de conversa fiada, larga de inventar historinha da carunchinha e começa a olhar a palavra de Deus e viver o melhor que Ele tem para ti, porque Ele quer te fazer flutuar nas águas do Espírito, quer te fazer nadar nas águas profundas. Não adianta pertencer à igreja e não ter atitude de avançar. Não adianta, você pode estar junto com o melhor pastor, com o melhor crente, com o melhor obreiro, porque ele vai continuar seguindo e prosseguindo, e você vai continuar paralisado na mesma situação, se você não mudar as suas atitudes. Eu sei que hoje existe aqui muitas pessoas que tinha tudo para dar errado, mas está dando certo. E eu sei que aqui também tem pessoas, quem me assiste em casa, há pessoas que tem tudo para dar certo e só dá errado, porque tudo é favorável para muitos, a oportunidade está aberta, a condição é boa, tem privilégio, tem tempo, tem tudo, e nada acontece porque estão presas no seu passado.
Mas há muitos que olhamos, o tempo é escasso, a dificuldade é grande, a escassez é grande. Olha para um lado, para o outro, não tem muito recurso, mas está dando certo, porque ele já aprendeu a olhar para o autor e consumador da fé dele, e ele está dizendo: eu vou prosperar, eu vou vencer, em nome de Jesus. Nada vai parar, vai deter o meu ministério. Não vai ser o homem, não vai ser o inimigo, não vai ser o diabo, mas eu estou firmado na fé, e pela fé eu vou vencer. Rompa o passado e viva o futuro que Deus tem para ti. A Bíblia nos fala de um homem que decidiu romper radicalmente com o seu passado, e o nome desse homem é Ezequias. Ezequias foi alguém que mudou radicalmente a sua vida, porque se nós lermos 2 Reis, segundo livro de Reis 18, do 1 em diante, nós vamos perceber que a vida de Ezequias não tinha nada favorável para que ele fosse alguém que prestasse. Não havia possibilidades, porque o seu pai, Acás, foi o pior rei que reinou em Israel. O pai de Ezequias fez tudo que contrariava a palavra de Deus. O pai de Ezequias foi o pior rei que reinou em Israel. Aí alguém pode dizer: filhinho de peixe, peixinho é. Não é verdade. Não importa quem você foi, o que você fez e quem foi os seus pais. O importante é que você tem a decisão em tuas mãos de olhar para frente, determinar o seu futuro através da sua atitude. Ezequias poderia ter dito: não tem como reinar em Israel e não fazer aquilo que é ruim. Meu pai foi assim, eu também serei. Mas a Bíblia diz que com 25 anos, quando ele assume o reinado, Ezequias vai fazer a diferença. Ezequias, quando assume o reinado, ele já logo busca intimidade com Deus, e já ora ao Deus do céu, e pede a ele direcionamento naquilo que era agradável aos olhos do Senhor. E Ezequias, que tinha tudo para dar errado, vai dar certo. Agora, dar certo nem sempre é fácil, porque para fazer o que é certo, muitas das vezes você vai chorar. Para fazer o que é certo, muitas das vezes você vai perder amigo, entre aspas. Muitas das vezes, para fazer o que é certo, você vai ser taxado de santão. Para fazer o que é certo, muitas das vezes você vai ser taxado de ladrão, mentiroso, enganador. Mas não te preocupa não, porque quem te justifica é o Senhor. E Ezequias estava disposto a fazer diferentemente aquilo que o seu pai fez. E então a Bíblia vai dizer que ele, em segundo livro de Reis 18:3, a parte A, vai dizer o seguinte: e fez o que era reto aos olhos do Senhor. Tem gente entendendo aqui nessa noite. Aí o pai era mau, o pai era carrasco, o pai levantou altares, levantou deuses em Israel, profanou a casa de Deus. Mas o filho, que tinha
tudo para dar errado, vai entrar diferente e dizer assim, aleluia, e fez ele aquilo que era reto diante dos olhos do Senhor. A Bíblia vai dizer, queridos e amados irmãos, no Salmo, que os olhos do Senhor procurarão os fiéis da terra, para ver aonde é que eles estão posicionados e o que é que eles estão fazendo. Tem muita gente fazendo o que é errado, fazendo o que é injustiça, fazendo aquilo que é contrário à vontade de Deus, mas os olhos do Senhor estão como chama de fogo, observando tanto aquilo que é bom como aquilo que é ruim. Os olhos do Senhor durante o período do reinado de Acaz foi só destruição e derrota, mas aos olhos de Deus agora, através do teu filho, algo novo começou a acontecer, algo sobrenatural começou a fazer a diferença. Ei, quando você faz o que é reto aos olhos do Senhor, as coisas mudam de figura. Meu pai era cachaceiro, eu vou morrer na cachaça. Meu pai era um drogado, eu vou viver drogado. Meu pai era um assassino, eu também quero assassinar. Meu pai fez isso, fulano fez aquilo, meu irmão era dessa maneira. Não importa quem você foi, não importa quem foi os seus pais, não importa o que você fez, porque quando você corre para os pés de Jesus e reconhece Ele como Salvador, Ele faz tudo novo na tua vida, e quem te olha e quem te viu vai ver. Quem é esse? Quem é essa? O que é? Qual é o que foi a receita para mudar desse jeito? Por que é que você está tão mudada? Você está tão mudado? O que aconteceu? Que reviravolta foi essa? Você era um mendigo, você era um cachaceiro, você era um mentiroso, você era um charlatão, e agora eu estou te vendo diferente, com boa postura. Sabe o que é isso? Mudança de vida. Nasceu da água e do Espírito, está vivendo o melhor de Deus. É por isso que eu sempre digo, eu não acredito em evangelho sem haver mudança. O evangelho é poderoso para mudar vidas de pessoas, mas hoje muitos continuam presos no passado, fazendo o que o passado lhe condena, e vivendo de um passado que não pode mudar nada na vida dele, e aí vai seguindo dessa maneira. A Bíblia conta a história que Jesus, fazendo missões, ele vai de encontro a um homem que estava num lugar, uma região chamada Gadara, e Jesus vai se encontrar com um gadareno, e a Bíblia faz o diagnóstico daquele homem, e aquele homem ele tinha tudo para não dar certo. Prendia ele em prisões, ele soltava, não tinha mais como viver no convívio com a sociedade. Ele era alguém que vivia como bicho, pelas cavernas, e se cortava com pedra, cheio de possessão maligna, demônios, e a quem olhava para Gadareno dizia: para esse aí não tem jeito, está tudo acabado. Mas a Bíblia vai dizer que Jesus entra na história daquele moço, e quando Jesus o avista, a primeira coisa que acontece na vida daquele homem, quando ele olha para Jesus, os demônios que estão no corpo dele, que era legião, a Bíblia diz, olhou e disse: já vieste nos atormentar fora do tempo. E Jesus repreende os demônios da vida daquele moço, e aquele moço é liberto. E de repente as pessoas que olham para aquele moço, ele está sentado em perfeito juízo e bem vestido, limpo, organizado, e alguém olha: será que esse aí é aquele filho de fulano? É o gadareno, é o ciclano? E ele é esse mesmo. Sabe por quê? Quando a palavra de Deus chega na nossa vida, quando nós abandonamos o passado, nós vivemos em novidade de vida. Jesus disse para ele queria ir com Jesus. Jesus disse: você não pode ir. Diga para mim por quê? Porque ele era o mensageiro
que Deus precisava, através da vida dele naquele lugar, para ganhar aquelas pessoas. Só o simples fato do gadareno passar pelas ruas da cidade onde ele viveu, onde ele foi discriminado, e as pessoas olhando o gadareno, eles diziam: eu também quero esse Jesus, eu também quero esse Deus, porque o psicólogo não conseguiu resolver, as cadeias, as prisões, os médicos do passado não conseguiram dar jeito, mas que Deus é esse, que arranca o homem do fundo do poço, que arranca o homem do lamaçal do pecado, e coloca os seus pés firmados na rocha, e coloca para se assentar entre os príncipes, porque se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, e eis que tudo se fez novo, fez novo, fez novo, aleluia! Ai! Jesus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Tem crente velho ranzinza dentro da igreja, tem crente velho ranzinza me assistindo nessa noite, mas deixa eu te falar uma coisa: larga de ser crente problemático, cheio de confusão, crente com a cara enginhada parecendo maracujá de gaveta. Deixa o Espírito Santo entrar na tua vida e adora o nome do Senhor. Crente mudado, crente transformado, vamos para a igreja, aí ele olha e diz assim: eu vou, glória a Deus. Crente ruim está chamando para ir para a igreja: ai, mas estou desanimado, aconteceu isso, eu só vivo de passado, aconteceu isso, não gostei, aconteceu aquilo, eu não gostei. Em nome de Jesus, seja crente, irmão. E então Jesus está dizendo, através da sua palavra, que Ezequias fez o que era reto aos olhos do Senhor. Podia fazer tudo de errado, não é verdade? Aprendeu com o pai, viu o pai fazendo durante toda a sua infância, mas ele decidiu e disse: eu farei diferente. Quem decide é você. Vai continuar nesse mesmo pensamento de derrota? Meu pai morreu de câncer, minha mãe morreu de câncer. Você não precisa morrer de câncer. É uma maldição hereditária. Jesus quebra a maldição hereditária a partir do momento que você crê e confia no Senhor. Ah não, esse é um espírito maligno de vício, de cachaça, de droga, isso aí vem de gerações. Mas quando chega naquele que decidiu servir ao Senhor, vai ter que parar, vai ter que paralisar e começar uma nova história ali. Tem muito crente que não chama a atenção mais, tem muito crente que não é mais atração para ninguém, é mais escândalo do que exemplo, porque não tem mudança de vida. É aquele crente que está na igreja, mas continua fazendo o que é errado lá fora, continua dando mau exemplo lá fora, continua dizendo que é crente, que é lavado e remido, mas está com a sainha da Anitta no meio da rua, está falando que é crente, e é isso e é aquilo, compra e não paga. É um crente charlatão, mentiroso, está precisando se converter, aceitar Jesus, porque até o andar do crente é diferente, até a postura do crente é diferente. Aí eu vi alguém esses dias dizendo o seguinte: minha pastora falou que Deus só quer o coração, pode fazer o que quiser, cheio de brinquinho, de tatuagem, não estou aqui para julgar ninguém, mas é preciso haver convenção, porque no céu não entra pecado, mas entra uma igreja lavada e remida pelo sangue de Jesus. Ah, quando Jesus me dá uma benção, eu marco o meu corpo com a tatuagem. Ah, converter. Jesus é um Deus que está acima de tudo, e a Bíblia é clara: sede santo, porque eu sou santo. Sede certo, porque Ele é certo. E o Deus que nós servimos não é Deus de confusão. Não há uma fonte de água jorrando doce e salgada no mesmo lugar. Ou é ou não é, ou é crente ou não é crente, ou dá testemunho ou não dá.
Se não quer ser crente, entrega a credencial na igreja e diz: pastor, eu preciso me converter. Não é feio não, é bonito. O crente chegar e falar: eu estou desviado dentro da igreja e dando uma de crente aqui, mas Satanás já está zombando de mim, porque eu sei que se Jesus vier hoje, eu não vou subir no arrebatamento. Tem misericórdia de mim, eu quero aceitar Jesus de novo. Isso é bonito, não é feio. Mas tem muita gente que insiste no erro e diz que está tudo bem. E Jesus não chamou homens, mulheres, jovens para viver na escravidão, mas nos chamou para a liberdade. Cristo é liberdade. E só que tem gente confundindo liberdade com libertinagem. Tem muita gente introduzindo dentro das igrejas doutrinas de demônio, ensinamentos de Satanás, e as pessoas estão aplaudindo, as pessoas estão alegrando-se com aquela doutrina falsa, e esses lugares estão assim, abarrotados de pessoas, porque encontraram a igreja que massageia o ego dela ou dele e faz aquilo que ele quer, e do jeito que ele está ele pode ficar. Você pode vir como está, mas ficar do jeito que era não pode. Tem que mudar, tem que ser diferente. Não estou dizendo que chegou hoje tem que mudar de hoje. Se mudar é benção, senão a Bíblia diz que a vida do crente é como o romper da aurora. Já viu o romper da aurora? O sol vai saindo 3 horas da manhã, 4 horas em determinados lugares, vai clareando. De repente aquela luzinha bem fraca, aí vai clareando, clareando, clareando. De repente é dia perfeito. É assim, nós viemos do mundo assim escuro, ninguém acreditava. As pessoas olhavam e diziam trevas, e é trevas difícil de se libertar, mas de repente Jesus foi trabalhando. Jesus foi amassando o barro. Olha o processo que Jeová vai fazendo, vai amassando o barro, amassa, bate, vai abatendo o barro, vai amassando o barro, e de repente o barro está na condição de moldar o vaso. E é interessante que enquanto Deus está moldando o barro, ninguém te vê, ninguém quer você. Você até tenta entrar em algumas situações e as pessoas nem te ouvem. Você até vem as ideias do Espírito Santo, você quer falar para alguém, aí as pessoas dizem assim, faz de conta que não está ouvindo e quer ouvir outro falar. É porque você está no processo. As mãos do Jeová Jireh está amassando o barro. O barro, não é todo tipo de barro que presta para ser vaso. Tem alguns tipos de vaso que presta sim, mas outros não. Mas de repente aquele vaso que não tinha aparência, que era pisado, que era amassado, vai para a roda, e agora ele é trabalhado naquela roda e começa a tomar aparência. Aí alguém que passa já acha bonito o oleiro trabalhando o barro naquela roda, e de repente começa a tomar formas. Começa a ver. Só que o barro está cru ainda, não tem experiência com Deus. Aí é preciso pegar aquele vaso e levar lá para o forno. Aí vem aquele deserto onde você enfrenta lutas, dificuldade, aonde você olha e diz assim: eu estou querendo largar tudo, desistir de tudo. Não larga não, é Jesus que está te moldando e já te colocou na fornalha para você ser um crente forte. E quanto mais o fogo queima o barro, mais forte ele fica. Só que dói demais essa experiência. Nesse momento não parece que os amigos somem, parece que ninguém apresenta, mas de repente parece que está lá em Lodebar, mas o fogo está queimando. E de repente sai daquela fornalha um vaso lindo para receber o acabamento e o acabamento final. E quando aquele vaso é colocado na vitrine, todos querem aquele vaso,
Todos querem ver aquele vaso, querem pegar naquele vaso. Sabe o que é isso? É a nossa vida diante de Deus. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Meu irmão, não deixa a tua fé fracassar, naufragar não. Continua firme na presença do Senhor e vai até o fim na presença dele. Faça o que é reto aos olhos de Deus. Jovem, não desista de Jesus. Obreiros, não desista do Senhor. A eternidade é desse tamanho. Agora a vida eterna não tem como dimensionar aqui. E é interessante que a gente quer viver tudo para aquilo que é passageiro. Nós queremos depositar tudo que é nosso nessa vida que passa. Mas é tão bom quando a gente entende que nós deixamos de viver para que Cristo passe a viver em nós. A gente vive para a eternidade de Deus. Então seja um crente de verdade. Conta-se uma história de alguém que estava em cima de um muro. Aí aqueles que estavam do lado do céu e o outro lado era o inferno. Aí aquele homem em cima do muro, e quem estava do lado do céu dizia: vem para cá, vem para cá, ei, vem para cá. E aquela pessoa olhava e indeciso disse: eu não entendo, porque todos os dias eu estou aqui, e eu estou em cima do muro, e alguém que está do lado do céu me chama, e por que quem está do lado do inferno não me chama? Aí alguém disse: não, é porque quem está em cima do muro já está no inferno, já é do inimigo. Não existe indecisão para Deus. Ou você é, ou você não é. Ou você se converte de verdade, arrepende dos seus pecados e vive uma nova vida diante do Senhor, ou você volta para o mundo. Porque o mundo, viver no mundo e viver dentro da igreja, querer fazer a obra de Deus estando em pecado, Jesus não aceita. E no final há uma reprovação de Deus. Então, em nome de Jesus Cristo, seja alguém que faça como Ezequias fez, tudo o que era reto aos olhos do Senhor. Na versão NVI, ou seja, na versão inglesa, diz que Ezequias fez o que o Senhor aprova. Quando a Bíblia diz que ele fazia o que era reto aos olhos do Senhor, está dizendo que ele fez o que o Senhor aprova. O Senhor está aprovando as nossas obras, o que estamos fazendo. Ezequias havia nascido em um péssimo ambiente. O seu pai foi o pior rei de Israel. Ele tinha tudo para fazer as coisas erradas, mas decidiu mudar as suas atitudes. Muitos recebem Jesus, mas infelizmente não mudam as suas obras e atitude. Muitas pessoas estão na igreja, mas a vida dele continua do mesmo jeito ou pior, porque ele vai e vem. Toda vez que ele sai e volta, são mais 7 demônios que entram na vida dessa pessoa. O crente antigamente, ele pecava e ia embora da igreja, ele se afastava da igreja. Hoje não, o crente está em pecado dentro da igreja. E muitas das vezes a pessoa olha e diz assim: ah, mas isso não tem nada a ver, isso não tem nada a ver. Tem sim, cuidado com as suas atitudes. Não tem problema, tem problema sim. Porque muitos, Jesus disse: e conhecereis a árvore pelo fruto que ela produz. Pé de manga vai dar manga, não vai dar goiaba. Que tipo de fruto nós estamos produzindo?
Que atitude nós estamos tomando diante da nossa família, diante da sociedade em que vivemos? Eu falei aqui um dia que o pastor reuniu toda a congregação e disse: venha ao culto, porque alguém havia falecido, e noticiou aquilo para toda a igreja. E quando chegou na hora, o povo olhava: venha ver quem morreu. E quando o povo chegava naquele caixão e que olhava, começava a chorar. E o outro chegava e olhava para dentro do caixão e começava a chorar, um por um. E outro se entristecia e outros choravam. O pastor colocou um espelho dentro daquele caixão, e quando ele olhava o rosto, o pastor dizia: venha ver quem morreu. Muitos estavam mortos nos seus delitos de pecados. E muitas das vezes a pessoa está perguntando: por que nada está dando certo? Por que as coisas não mudam? Por que meu marido não se converte? Se você não se converteu ainda, você é um péssimo exemplo para o seu marido, você é um péssimo exemplo para o seu filho. Como é que seu filho vai converter se você é um mentiroso, um charlatão, um compra e não paga, um enganador? Por que isso não acontece? Por que isso não vai acontecer? E não vai, porque nós somos testemunhas de Jesus. Ou nós vamos dar bons exemplos ou mal. E quando muitos deixam de entrar dentro da igreja por causa de um obreiro desinformado, desorganizado, que senta no altar da casa de Deus, e quando as pessoas entram lá e dizem: eu não vou mais nessa igreja, porque aquilo ali, se for crente, eu também sou. E isso está acontecendo. E os pastores choram, oram, pagam preço, e a obra não evolui, não cresce, porque os escândalos estão dentro da igreja. Pessoas que deveriam estar se convertendo, aceitando Jesus, estão fazendo a obra porque estão pecando, estão ocultas com seus pecados, achando que tudo está bem. Não está. É preciso haver mudança, porque se não houver mudança, a vida vai continuar da forma que está, ou pior. Porque em vez de alcançar as bênçãos, como está em Deuteronômio capítulo 18, 28, acerca da bênção e da maldição, é bem claro quando está dizendo ali: se fizeres o que é reto diante do Senhor, a bênção te acompanhará. Agora, se fizeres o que é mal, o mal te acompanhará. Não se vê mais crente chorar na presença de Deus. Não se vê mais jovem ser batizado com o Espírito Santo. Já não se vê mais a igreja profetizar, falar em línguas. Já não vê mais a unção que desceu no Pentecoste alcançar muitas igrejas nos dias de hoje. Sabe por quê? Por causa do pecado encoberto, por causa da depravação, por causa daquilo que os olhos estão vendo e desagrada, entristece o Espírito Santo. Mas Deus nessa noite está dizendo que Evangelho é mudança de vida e é transformação. Atitude que temos que ter para romper com o passado. Primeira coisa que nós temos que ter para romper com o nosso passado, a primeira coisa é decisão. Se você não decidir, você não vai romper o seu passado. Decida hoje. Segunda coisa, compromisso. Compromisso com Jesus, compromisso com a obra, compromisso com o reino de Deus. Hoje procura-se tantos para trabalhar na obra, mas olha para a direita e para a esquerda, encontramos pessoas descompromissadas, pessoas que têm até talento, mas não querem mais responsabilidade na obra de Deus, e a obra sofrendo, e a obra gemendo,
e o Espírito Santo sufocado, o Espírito Santo entristecido, porque tem muitas pessoas que acham que o Espírito Santo é um vento, é uma força. Não, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele tem sentimento, ele chora, ele se entristece. Em nome de Jesus Cristo, não extinguas o Espírito de Deus. Não entristeça o Espírito Santo. Sofra o obreiro, mas não sofra a obra do Senhor. Tem pessoas fazendo capricho dentro da igreja, fazendo pirraça dentro da igreja, tomando atitudes que desagradam o Espírito Santo por causa de fulano. Irmão, em nome de Jesus, o céu é grande demais, o que te espera é grande e é forte demais. Vai ter pessoas que, quando se depararem com o céu, elas vão dizer: meu Deus, por que eu não fui um crente melhor? Por que eu não fiz a obra com mais afinco? Por que é que eu não me esforcei um pouco mais? Por que eu não deixei as minhas regalias, não deixei as minhas mordomias para fazer a obra do Senhor? Porque, meus queridos e amados irmãos, há muitas pessoas perecendo agora, há muitas pessoas descendo na profundeza do inferno. Os corredores do inferno estão umedecidos pelas lágrimas de pessoas que desceram lá e estão lamentando e chorando. E alguns que estão lá no inferno estão dizendo: por que aquele pastor não insistiu um pouco mais comigo? O céu é real, mas o inferno também é. E a responsabilidade é minha e sua, de levar o evangelho da melhor forma possível a essas pessoas. Poderão até não querer, mas não terão justificativa de dizer: eu não fiz por causa disso ou daquilo, por causa do passado. Não, todos têm a oportunidade para mudar e ser diferente. Tem gente que é assim, a gente tenta e ele vai embora, porque ele se cansa de ouvir a palavra de Deus e ele já está determinado a não mudar. Agora há outros que caem, levanta, mas estão dispostos a ouvir e dizendo: me ajuda, pelo amor de Deus, eu não tenho força, mas eu preciso de ajuda. Ajude essa pessoa. Ajude essa pessoa. A Bíblia fala no segundo livro de Reis 18, no versículo 3, que Ezequias não tinha exemplo nenhum do seu pai, nem de ninguém dele. E o que ele vai fazer no versículo 3, na parte B do versículo, vai dizer que ele tomou por exemplo o seu pai Davi. Ele se inspirou em alguém que fizera o que era bom. Se o teu pai, se a tua mãe, se os teus irmãos faz o que é errado, e você não tem motivo nenhum, não tem nenhum tipo de exemplo para seguir a eles, comece a olhar ao seu redor e procure homens e mulheres de Deus e diga: eu quero ser desse jeito também. Ezequias não podia usar o seu pai como exemplo, pois o seu pai foi um péssimo exemplo. Por isso Ezequias foi buscar nos seus antepassados rei que podia ser boa referência para ele. Aí alguém vai dizer, ele vai dizer: meu pai não tem como eu seguir o que ele fez, mas será quem? Aí alguém vai dizer: o rei Davi. Foi um grande homem, um homem segundo o coração de Deus, que fez grandes obras para o Senhor, mesmo havendo errado, cometido pecados, mas se arrependeu e foi tido como um homem segundo o coração de Deus.
E o maior exemplo para nós, talvez você olhe para a direita e diz, e para a esquerda, eu não tenho como ter ninguém por exemplo, mas toma Jesus como o maior exemplo para você. Ah não, o pastor Roberto não me serve como exemplo, a minha mãe não me serve como exemplo, o apóstolo fulano não me serve como exemplo, e Jesus serve. Então a charada vai ser acabar agora. Jesus serve, porque ele veio como homem, mas não pecou como o homem pecou. Porque desde Adão até Jesus foram tentativas e fracasso que viveram, porque todos os homens pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Mas Jesus não, ele veio, nasceu, viveu entre os homens, não pecou, não errou, mas foi até o fim e nos mostrou como é que se serve ao Deus Todo-Poderoso. Siga os exemplos de Jesus então. Ezequias rompeu com todas as coisas ruins do seu passado. O texto vai dizer que Ezequias, no versículo 4 do capítulo 18 do 2 Reis, que Ezequias vai quebrar tudo aquilo que lhe trazia atraso e maldições. Nós vemos a palavra de Deus vai dizer que ele destruiu, quebrou e despedaçou todas as coisas ruins do seu passado. Se está em Cristo, nova criatura é. As coisas novas, velhas passaram e tudo se fez novo. Comece a romper com aquilo que lhe faz mal, que está no passado. E então nós percebemos, queridos e amados irmãos, por exemplo, tem muita gente que não consegue servir a Deus por causa de alianças que são feitas, que foram feitas no passado e que hoje lhe trazem prejuízo. Amizades, crente que é crente tem que cortar certo tipo de amizade, senão não vai ter como. Eu sou crente, mas eu gosto de visitar o meu amigo fulano. Não que você não possa pregar, mas tem muita gente sendo influenciada e não influenciando, porque os crentes de hoje não estão influenciando mais ninguém. Mas chega lá com 2, 3 palavras, a pessoa que está no mundo influencia ele, e ele logo concorda e diz, é verdade. Mas não tem mais aquele pulso firme de dizer, assim como Jesus me mudou, ele vai mudar você também. Jesus é poderoso, Jesus é maravilhoso. E quando as pessoas verem ele, diz, lá vem o crente. E ele é respeitado como crente, porque quando ele chega, ele fala de Jesus, ele prega Jesus. Mas quando não é crente, diz, olha lá aquele que fala que é crente, e um crentinho meia tigela, vem ali. Está chegando aquele ali que só dentro da igreja que é o santo, mas aqui fora ele faz tudo de errado. É assim que estão vendo a gente? Ou te ver como um homem ou uma mulher de Deus? Então Ezequias vai fazer questão de romper com tudo aquilo. Por exemplo, amuletos, coleções de objetos impuros, místicos, barzinho e outras coisas mais que muitas pessoas vieram do mundo. Não, essa peça aqui eu não desfaço de jeito nenhum. Tira essa praga de dentro da sua casa. E não dá para ninguém não, mete o pé, manda fogo, porque o que não presta para você não vai servir para ninguém. Minha mãe, quando serviu a Cristo, e logo quando ela se entregou a Cristo, logo ela veio a falecer. Alguns irmãos meus tinham peças de roupa da minha mãe do vale. Ai, que coisa linda, irmão. Desfaz dessa maldição do inferno. Arranca esse altar de Satanás de dentro da tua casa. Ah não, mas é minha mãe, não sei o que. Você agora acha que é melhor do que os outros. E a gente continuou dizendo, a Bíblia diz que maldição gera maldição, abismo chama outro abismo. Eu vou entregar para você aí. Mandamos fogo, fogo nele, fogo. A corvara de fogo subiu, dava quase uns 20 quilos de roupa. Aí ficou um quadro lá com a imagem do demônio no corpo, negócio de tia Neiva, não sei de quê.
e a roupona lá, e meu irmão falava assim: isso aqui eu não desfaço não, a roupa eu dei. E eu entrava lá e de vez em quando falava: tira essa praga, tira essa maldição da sua casa, irmão. Quer lembrar da mamãe aí? Pega uma foto dela diferente, mas uma coisa dessa aí foi coisa. Não, ela queria fazer na época que ela converteu, e eu trouxe tudo para cá. Aí um dia eu cheguei lá e ele falou assim: faz o que você quiser com isso aí. Fogo! Porque a gente não deve guardar coisas que vai trazer prejuízo para nossas vidas, lembranças que não edifica, que não fortalece. Esses dias eu fiquei assim, olhando uma situação, e eu vou passar essa experiência para você também. Você sabia que tem crente comemorando Natal? Uma luzinha pisca para ali, pisca para cá, presépio, guirlanda na porta. Coisa linda, é? Você sabe a origem do Natal? Você sabia que o Natal veio do paganismo? E que em momento nenhum da Bíblia você vai encontrar Jesus dizendo para comemorar o nascimento dele, que Jesus não nasceu dia 25 de dezembro? E que quando você monta um presépio dentro da tua casa, tu está fazendo um despacho, um altar, para que Satanás entre dentro da tua casa e fique uma vez no ano rondando lá dentro? Aquelas luzes, coisas velhas, nojentas, escondidas dentro dos guarda-roupa, dentro dos caixotes, para usar no ano que vem. E isso está trazendo só miséria e desgraças. Ezequias pegou os altares e destruiu os bosques, destruiu até a serpente que Moisés levantou lá no deserto. Ele falou: vai para o pau também, vai quebrar tudo, porque o povo adorava a serpente e continuava adorando. Ele disse: quebra tudo, arranca tudo, purifica tudo, porque aqui quem comandava era Satanás até hoje, mas a partir de hoje quem mora e quem domina é o Senhor Jesus. Aí deixa eu contar a experiência. Eu fui no mecânico ali e ele falou assim para mim: pastor, eu não sabia, mas assim, o senhor tem um conhecimento. Eu fiquei sabendo que a festa de Natal é uma festa pagã. Não sabia não, como vem de tradição da minha família, de todos os anos, o mês de dezembro todinho já armar tudo, deixar aquela coisa toda. Eu disse: irmão, é isso mesmo. Ele falou isso, e ele estava bem consciente pela palavra que ele ouviu. Aí ele disse: eu preciso contar uma coisa para o senhor, eu não sou crente ainda, mas eu creio que está chegando o meu momento. Você acredita, pastor, que todo ano eu fazia aquele cenário de Natal dentro da minha casa? E aí, depois que eu ouvi isso, eu fiz um propósito, arranquei tudo e joguei fora. Não tinha nenhum lugar para dormir, não tinha nenhuma casa para morar. Deus já me deu casa, me deu carro, e eu estou trabalhando aqui. Deus está me abençoando depois que eu arranquei esse altar de Satanás da minha vida. Você prefere ter a bênção de Deus ou carregar uma tradição maligna dos seus pais? Porque tem muita gente que nesse momento vai me assistir, e até teólogo, pastores de renome, e vai dizer: isso aí é um abestalhado. Mas eu não estou preocupado com isso, porque o que me manda é a palavra, não é versículos isolados dizendo que pecado não é pecado, mas que a Bíblia diz, eu vou fazer. Toma cuidado com os amuletos, toma cuidado com aquilo que traz maldição para dentro da tua casa. Nós vimos aí obras de macumbarias, muitas vezes colocadas dentro de plantas, que pessoa falta em endeusar uma planta, e o mal às vezes, muitas das vezes está lá, e a pessoa diz: mas isso não tem nada a ver. Não tem, então continua. A nossa obrigação é falar o que é certo, aquilo que vai te trazer vitória. Agora, se você não quer, Ezequias arrancou tudo, arrancou os deuses, os altares, destruiu os bosques, disse: a partir de hoje, aqui quem vai falar é Jeová Jireh, quem vai falar aqui é Jesus.
Tem muita coisa que prende você ao passado, e você precisa abandonar essas coisas. O que é que tem te prendido ao passado? Que acusação vem até você quando você lembra do seu passado? Jesus, Ele veio para nos dar uma vida de esperança, de felicidade, de muita paz. Eu estou encerrando aqui, mas eu quero te dizer uma coisa. A Bíblia vai dizer no versículo 7, segundo livro de Reis 18, que nós estamos lendo: e o Senhor era com ele, para onde quer que ele fosse. Está escrito aí, ele prosperava. O pai era só maldição, só derrota, só fracasso. Mas a partir do momento que ele tomou posicionamento como um novo rei e arrancou as imundícias da casa do Senhor, a casa do Senhor representa hoje eu e você. Às vezes a pessoa olha aqui, não tem nenhuma imagem, mas o pior está dentro de cada um de nós, e a gente precisa arrancar esses traumas, arrancar essas feridas. Como pastor? Deixa o sangue de Jesus Cristo lhe envolver, deixa a palavra de Deus penetrar no teu coração e se humilha na presença dele, porque ele diz que não há pecado que ele não perdoe, ainda que seja como a escarlate, ainda que seja como o carmesim, ele vai deixar alvo branco como a neve. Nessa noite Deus está dizendo que ele tem vitória para a tua casa, ainda há esperança para essa árvore que foi cortada. Alguém disse: você não vai prosperar, e você está nessa palavra. Alguém disse: olha, nada mais vai dar certo na tua vida, e o próprio acusador todos os dias diz: quem é você para pegar esse microfone e falar da palavra com as coisas que você está fazendo? Ou você pensa que Satanás não fala todo dia no ouvido das pessoas? Porque ele é acusador. João 10:10, ele veio para roubar, matar e destruir. A função dele. Não pense que ele respeita posições, ele não respeita a religião, ele só respeita uma coisa: um crente que obedece a palavra do Senhor. A esse crente, aonde ele chega, Satanás treme e vai embora. Porque Satanás não tem medo do paletó, não tem medo não, ele tem medo da unção que está em você, ele tem medo da graça e da autoridade que Deus te deu. E um dia fui pregar numa igreja lá em Sobradinho, enquanto a dupla Roberto e Grimar cantava. E naquele tempo, no ano mais ou menos de 2001 para 2002, eu cheguei na igreja dele, ele me chamou no gabinete. Eu, acostumado, nunca tinha nem entrado num gabinete, porque sempre nas lojinhas que nós tínhamos de aluguel. E eu sentei naquele gabinete, achei que fosse outra coisa. Ele disse: olha, pega leve, porque a igreja aqui é uma igreja elitizada. Aqui tem empresário, tem isso, tem aquilo, e as palavras aqui tem que ser. Falei: é, pastor, tá bom. Falei: o couro vai comer hoje. Aí quando eu cheguei lá, nós cantamos e tudo. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei no altar e cumprimentei a igreja, que eu falei: o sangue de Jesus Cristo tem poder neste lugar. Uma das mulheres da elite dele deu um salto mortal para trás da cadeira e caiu do outro lado, cheia de demônio, com as mãos para trás e dando gaitada. Jesus foi lá, nós repreendemos o demônio. Olhei para ele e disse: pastor, pregue a verdade, anuncie o evangelho, porque os demônios estão dentro da igreja. A mulher foi liberta naquela noite.
Tem muita gente, irmão, querendo fazer a obra do jeito do homem. A obra, nós estamos aqui só instrumento. Deixa Deus te usar, deixa Deus te usar. Agora, Satanás não tem medo de posição, Satanás não tem medo de postura, de grandeza. Ele tem medo de crente ungido, cheio do Espírito Santo de Deus. O demônio não sai, os pastores orou, chama a irmã Maria vem de lá para cá com a sandalinha, talvez até mesmo de uma cor diferente da outra, mas quando o demônio vê o pisado da irmã Maria, ele tem que ir embora, porque há poder, a unção na vida dela. E uma vez nós foi cantar lá no Monte do Mendanha. Aí chegou lá numa vigília e de repente o demônio se manifesta. Muitos pastores. Mas lá tem hora que você passa, você olha a moita assim de mato e o povo está lá gemendo, só a moita tremendo e os mistérios de Deus. E de repente um vai orar, o pastor foi, que estava na direção, o outro, e veio outro obreiro, e veio outro. De repente chegou um grandão, brancão, altão, veio do meio do mato, parece que estava dormindo. Falou: todo mundo para trás aí. O povo abriu, olhou assim, ele disse: Satanás, sai do corpo dela agora. Acabou. A unção faz a diferença. Mas hoje ninguém quer mais pagar preço, ninguém quer orar, não quer jejuar, não quer ler Bíblia. Aí o crente só vai para casa e é dia e noite no celular, olhando WhatsApp, Facebook e vendo aquilo que não deve ver. Larga o celular e se liga com o trono de papai. Larga o celular e começa a ler mais a Bíblia, começa a examinar mais as Escrituras, começa a descer na madrugada, começa a orar em particular com Deus, e você vai ver que as coisas vão tomar outra direção na tua vida. Você talvez está dizendo: é a igreja, é o pastor. Não é você, é eu, nós somos o culpado. Fica de pé nessa noite. Precisamos romper com o nosso passado. Porque crente que olha para o passado jamais presenciará o futuro. Crente que serve a Deus tem que ser visionário. Pastores que servem a Deus têm que ter visão de evoluir, de crescer. Mas não se esqueça que o vil tentador, o inimigo acusador, que é o inimigo, vai lutar de dia e de noite para tentar nos afrontar. Mas o Senhor é com você, se você estiver na presença. Lá no Egito todos morreram onde não tinha a marca do sangue, mas aonde tinha a marca do sangue estava intacto. Pode fazer obra de macumbaria, pode ter olho grande, inveja, não alcançará a tua vida, porque nenhuma maldição lançada vai prosperar contra você que tem a marca do sangue. Eu vou matar ela, eu vou matar ele, não vai poder. Eu estou tentando matar ela, não tem como, porque tem algo diferente na vida dela. Tem algo sobrenatural na vida dele. E aí a irmã foi lá para destruir a vida do irmão, do pastor, e disse: ora aí no centro de espírita, fez macumbaria e disse: faz assim para destruir aquela casa. E de repente ela voltou e diz: aí, vai destruir a casa. Diz: não tem como. Por quê? Tem algo sobrenatural quando se aproxima daquela casa. As hostes malignas não entram lá. Há uma marca do sangue. Não adianta, está aqui o seu dinheiro, vai embora com o seu dinheiro e não me meta nessa situação não, porque com crente macumbeiro nem quer mexer, porque ele sabe que a graça e o poder de Deus está na vida do crente até mesmo depois de morto. Depois de morto, Eliseu morreu, foi lançado na cova, houve-se uma grande batalha, aquele soldado foi morto, caiu sobre os ossos do profeta, pulou para cima e reviveu, porque até nos ossos do crente tem unção. Em nome de Jesus, ora a Deus agora, olha para frente, o ano está acabando, e esse ano é um ano de vitória.
Que esse ano de 2022 seja o ano da virada na vida da igreja, que a igreja possa viver nas dimensões espirituais. Fala com Deus agora. Se livre do passado.